Bom, no devocional de hoje eu queria falar com você sobre oração. E eu queria espelhar isso na vida de uma pessoa que foi essencial para a Assembleia de Deus aqui no Brasil, né? Que eu já acompanho esse nome de pesquisa há muitos anos, desde a minha adolescência praticamente, né? Nós vamos falar sobre oração no devocional de hoje, vamos lá. Então, vamos lá. Quando eu era novo, tinha ali os meus 17 anos, mais ou menos, eu estava muito envolvido com a harpa cristã. A harpa cristã é o inário da Assembleia de Deus aqui no Brasil, né? E tinha vários louvores incríveis, tem vários louvores incríveis na harpa cristã. E eu via bastante louvor incrível e alguns me chamavam a atenção. E eu via as iniciais, né? Porque tem os hinos da harpa cristã e no finalzinho tem as iniciais de quem compôs aquele hino, ou quem adaptou aquele hino, ou quem contribuiu com aquele hino, quem fez a versão daquele hino, seja dos Estados Unidos para cá ou de outras questões para cá. E aí eu vi o nome PLM, eu falei, caramba, ó, esse hino é muito bonito, o compositor PLM. Aí via outro louvor bonito, PLM. Aí eu vi que tinha vários louvores PLM, eu falei, quem é esse camarada? Aí eu fui pesquisar, isso com 17, 18 anos, né? Paulo Leivas Macalão. Falei, nossa, e naquela época não tinha internet igual hoje, a internet era de escada, fazia aquele barulho para conectar. Eu, caramba, e eu fui pesquisar, fui atrás, Paulo Leivas Macalão, a história da Assembleia de Deus, tinha um material sobre ele e tal. Enfim, então ao longo dos anos eu sempre vim estudando Paulo Leivas Macalão, pesquisando sobre ele, né? E o tempo passou e sempre me chama a atenção a história de Paulo Leivas Macalão, né? E um dos compositores que contribuiu praticamente 40%, cara, quase 40% dos hinos da harpa cristã foram contribuição de Paulo Leivas Macalão, que foi um missionário, pastor, né? E pensa, na harpa cristã tem 640 hinos, tá? Desses 640, 246 são contribuições de Paulo Leivas Macalão. Ou seja, quase 40% dos hinos de um homem só. Então isso sempre me chamou a atenção. E aí, esses dias eu intensifiquei, que eu estou estudando a história do avivamento no mundo, no Brasil, né? Estudando os principais avivalistas da história do cristianismo. E aí eu fiquei, cara, essa semana eu tô focando nele. E aí eu descobri que ele foi pastor e tal, né? Inclusive a Assembleia de Deus de Madureira foi ele que originou, né? Ele começou lá em Madureira, no Rio de Janeiro e tal. E ele contribuiu muito para a Assembleia de Deus no Brasil, principalmente o Ministério de Madureira, que hoje é conhecido nacionalmente, internacionalmente também, né? E eu fiquei pesquisando e olhando ele e tudo, e ele morreu em 1982, né? 2 anos antes de eu nascer, que eu nasci em 1984. E eu fiquei pensativo demais essa semana. Um homem que compôs quase 40%, contribuiu com quase 40% da harpa cristã, foi pastor, fundou o Ministério de Madureira no Rio, que compôs tantos hinos maravilhosos, mas principalmente o hino 131 da harpa cristã, que é de valor em valor, eu gosto muito desse hino. Eu fiquei pensando, o que fez tanta diferença nesse homem assim como os demais? E eu pesquisando a história essa semana, eu cheguei nesse ponto, a oração. Era um homem de extrema oração, um homem que orava, um homem que tinha a oração como ferramenta para tocar os céus. Um homem que tinha tantos desafios naquela época, né, que ele largou, inclusive ele tinha curso superior, ele largou o curso superior para poder ser pastor, sabe, para lutar em prol do reino. E eu fiquei, caramba, mas como pode um homem com tantas coisas, mesmo assim, estar em oração, fazer todo um legado, sabe? Isso é oração. Isso é oração. E isso vai de encontro com o verso de hoje, que é Filipenses, que eu gosto muito, Filipenses, capítulo 4. Só confirmar aqui, ó. Não. Filipenses, 4 mesmo. Filipenses, capítulo 4, verso 6, que diz assim, ó. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Então aqui, ó,
eu vejo uma coisa interessante. Vamos quebrar isso aqui esses versos em partes. Primeiro, não estejais inquietos por coisa alguma. Imagine esse homem de Deus. Às vezes poderia estar inquieto, tanta coisa para resolver, mas a receita está aqui, ó. Não esteja inquieto por coisa alguma. Antes, as nossas petições têm que ser em tudo conhecidas diante de Deus. Levar tudo para Deus. Todas as coisas. Levar aos pés de Deus. Em oração. E tem que ser tudo conhecido perante Ele com orações e súplica. Porque às vezes não basta só orar. Você vai precisar suplicar. Sabe? Orações e súplicas. E o segredo aqui no final. Com ações de graça. Imagina se você acordasse, tem uma frase mais ou menos assim, mais ou menos desse jeito. Imagina se você acordasse hoje somente com o que você foi grato ontem. Tem gente que não agradece por nada, hoje ia amanhecer sem nada, né? Então, cara, pensa, quem foi esse homem de Deus? Paulo Leivas Macalão. Olha esse homem, quem ele foi. A potência que ele foi, e aí eu fiquei pensando, ao longo dos anos eu pensava assim, cara, como é que ele conseguia dar conta de tudo, não sei o quê. Aí eu achei, relacionando uma coisa com a outra, eu achei a solução aqui em Filipenses 4:6. Todas as petições dele eram conhecidas diante de Deus, com ações de graça, com súplica. Agora, Paulo Macalão se foi. E nós? Nós ficamos. E nós vamos permitir que as coisas parem por aí? Um homem que deu origem a um dos ministérios mais conhecidos. Tem a Assembleia de Deus do Belém, tem a Assembleia de Deus de Madureira e tantos outros. Um homem levantou o nome de Cristo como uma bandeira. E nós? Será que nós vamos parar por aqui? Não vamos parar por aqui não, vamos levar o nome do Senhor, vamos levantar essa bandeira. E quem sabe fazer algo relevante igual Paulo Leivas Macalão. Seja por compor quase 40% dos hinos da harpa, seja por fundar um ministério conhecido nacionalmente, internacionalmente, seja por deixar um legado. Ele fez história através da oração. Eu convido você, nesse devocional de hoje, a fazer história através da oração para levantar o nome de Cristo. Até o próximo vídeo.